Oi, estão ouvindo a gente? Boa noite, pessoal. Vamos mandar aqui para a galera. Deixa eu aproveitar. Já vou mandar aqui para os meus amigos. Quem puder, Façam um. se está ouvindo também a gente, se o áudio tá bom. Esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Para quem está aqui, o intuito da live é a gente falar um pouco sobre a franquia da boleria, quais os benefícios. A gente postou essa semana a abertura da boleria para outros estados e a gente recebeu muitas perguntas sobre o assunto. Então, hoje a gente decidiu fazer essa live pela primeira vez, tudo muito novo ainda para a gente, mas para a gente falar um pouquinho para vocês e a gente queria pedir para mandarem as perguntas através da caixinha de perguntas aqui embaixo, que fica mais fácil para a gente filtrar para ninguém ficar sem resposta, tá bom? Esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar. Deu 7 horas agora. Deixa eu mandar aqui também. Já estão pedindo assim, mostra o bolo. E não vai ter bolo hoje. Vamos ficar devendo mostrar bolo. Amanda, você está me ouvindo bem? Eu tô. E você? Também tô. Tá ótimo. Saudades dessa camisetinha. Ah, eu também. Das festas, camiseta. A Lagrinha entrou, nossa franqueada lá de BH. Uhul. Que legal. A gente pode marcar uma próxima com os franqueados, né? Para eles compartilharem como que está sendo para eles, por que eles tomaram essa decisão de iniciar o próprio negócio agora, no momento onde o pessoal pensa que é para se resguardar, mas na verdade a gente e esses franqueados novos têm um pensamento diferente em relação a esse momento. Então a gente pode marcar para eles compartilharem um pouco do conhecimento deles também. Sim, vamos fazer um convite já oficial aqui. A gente vai fazer um sorteio, primeiro dos franqueados que já estão inaugurados. E aí, para participar com a gente na próxima live, depois a gente pega alguém que fechou, até mesmo diante dessa situação que nós estamos passando, e mesmo assim iniciou aí com a franquia da boleria. Isso aí, legal. Acho que a gente pode começar falando de alguns assuntos que a gente já tinha separado para falar antes de responder as perguntas, que a gente vai deixar depois essa live salva, porque tem algumas perguntas que a gente recebe bastante dos candidatos que têm interesse, não só em iniciar um próprio negócio, né, no geral, mas muita gente que procura a boleria com algumas dúvidas, então a gente quer esclarecer algumas delas aqui para antes de começar. Quer começar, Amanda, falando dos pontos? Sim, na verdade, como a Nayara falou, nós decidimos fazer essa live porque nós postamos a nossa franquia de Belo Horizonte. Amanda travou. Peraí, Amanda. Peraí, que travou. Começa de novo. Travou o final. Amanda, peraí, espera um pouco espera um pouquinho de o sinal.
Ih, a Amanda saiu. Deixa eu chamar ela de volta aqui. Pessoal, só um minutinho. Um minuto, por favor. Entrando já. Voltou. Ele travou bastante, Amanda. Começa de novo, porque não deu para ouvir. No Instagram foi referente à nossa postagem da franquia de Belo Horizonte. Então, nós iniciamos sim a venda de franquias para outro estado, porém tem um diferencial, né? Então, nós vamos falar um pouquinho desse diferencial das franquias para outros estados. Se você quiser falar um pouquinho, já que a minha internet está ruim, se você quiser falar um pouquinho como que funciona o processo para outros Eu estados. vou falar melhor, para ver só se volta a conexão, porque está oscilando bastante. O que a Amanda estava tentando passar? A gente tinha dividido alguns tópicos aqui, mas eu vou adiantando aí na hora que voltar a conexão dela e ela continua. Qual o ponto que a gente separou hoje para passar para vocês? A princípio, a gente tinha iniciado a nossa expansão. A boleria já nasceu para ser franquia. Então, desde quando a gente criou esse projeto, a gente já cuidou de todos os detalhes dela, como a identidade da marca, registro de marca, desenvolveu esse modelo de negócio que é diferente, esse carrinho personalizado, que a gente chama de carrinho gourmet. E o diferencial principal do nosso carrinho é que hoje um franqueado da boleria consegue trabalhar de casa, ele consegue fazer a gestão do próprio negócio de casa. A gestão é muito simples, a gente até fala que é tranquilo para quem quer investir num negócio novo e ter um pouco mais de liberdade para cuidar do próprio negócio. E o carrinho da boleria a gente desenvolveu ele desde o início. Meu avô que fez o primeiro projeto para a gente. E a gente não abriu mão de que o carrinho fosse desmontável, de que ele coubesse dentro de um porta-mala de carro. Por quê? A gente queria que fosse fácil para, a princípio, quando a gente criou, duas mulheres fazerem o manuseio de uma forma simples e prática do carrinho. E acabou dando muito certo. Hoje a gente já vende esse modelo de negócio com esse carrinho desmontável para os nossos franqueados. Então é um diferencial bem legal. A gente tem franqueado hoje que trabalha até com Uber, porque ele não precisa ter o carro próprio. O frete é todo por conta do cliente, então é mais um atrativo. E como a gente iniciou essa expansão aqui por São Paulo, a gente ainda estava com um pouco de receio de fazer essa expansão para outro estado, por questão de cuidado mesmo com a marca, de ver como seria o suporte que a gente conseguiria dar para os franqueados de outro estado. E a gente conseguiu, depois de muitos estudos, achar uma forma de abrir essa expansão para outro estado. E aí as meninas, a Adrina e a Dayana, estão assistindo a gente, elas toparam esse, esse desafio de levar a boleria para outro estado. E o diferencial para quem aceitar fazer essa expansão para outro estado é que a pessoa faria a produção dos bolos. Hoje, aqui em São Paulo, a gente tem as nossas fornecedoras que atendem os nossos franqueados aqui da região. Mas para quem for de outro estado, faria a produção dos bolinhos além de fazer o atendimento dos eventos. Então, acaba sendo um diferencial para quem quiser iniciar esse negócio em outro estado. Sobre valores, o que muda? A gente nunca falou aqui sobre valores de investimento. Na verdade, a gente nunca fez uma live específica de franquia da boleria. E hoje, o que muda de valores de investimento? Para São Paulo, o investimento é de R$ 45 mil. Dentro desse valor de R$ 45 mil, engloba a taxa de franquia, a produção do carrinho, o enxoval, papelaria, o estoque, capital de giro, o marketing de inauguração. Então, são pontos que os consultores acabam passando depois para vocês nos detalhes, uma planilha com tudo que o valor vai ser direcionado.
e para outro estado o valor de investimento é 55 mil. Por que tem esse aumento? Primeiro, pelo curso que o franqueado, o candidato, vai precisar fazer para adquirir esses conhecimentos, né, das receitas e fazer a produção do material. E alguns, vamos dizer, alguns itens que a maioria das pessoas já tem em casa. Então, talvez nem seja necessário nesse começo fazer esse investimento, que seria batedeira, liquidificador, um forno. Então, vamos dizer que dentro desse investimento pode ser até que consiga economizar esse valor. Então, a gente queria passar um pouco dessas informações sobre investimentos também aqui, para o pessoal que tem interesse em investir na boleria. E um diferencial que a gente sempre passa também, e que é muito atrativo até para esses franqueados novos que estão entrando na boleria agora, foi uma coisa que fez a diferença na hora deles tomarem a decisão de se tornar um franqueado da boleria, que é o quê? O retorno do investimento. Para quem tem unidade aqui dentro de São Paulo, Amanda caiu, daqui a pouco eu chamo. Para quem tem o interesse de fazer essa expansão aqui dentro de São Paulo, o retorno do investimento de 45 mil, a previsão é de 12 meses. Então, é um diferencial bem bacana da boleria, porque quase nenhum negócio hoje você consegue ter um retorno do investimento dentro de um ano. E para outro estado, são em média de 12 a 18 meses, um ano e meio. Então, é bem legal. A gente tem um projeto para o franqueado de outro estado também ser o nosso fabricante master, né? Então, ele vai ter a unidade dele e depois de um ano, se ele topar, ele ainda pode fornecer os bolos para as próximas unidades que chegarem na região. Então, são alguns dos diferenciais da boleria que a gente acredita muito que quem optar por investir na nossa marca, confiar no nosso trabalho, vai gostar bastante desse retorno, tá? Deixa eu ver aqui. Teve uma pergunta da Fabiana. Os bolos, então, é o franqueado que faz? Então, Fabiana, a gente não tinha essa opção. A gente abriu essa opção agora para franqueados de outro estado. E aqui em São Paulo, até 200 quilômetros aqui da nossa região, que é Osasco, a gente ainda fornece. Tá? Então, a gente não tem interesse ainda de abrir aqui, até porque, assim, hoje é o diferencial da boleria você comprar um negócio que você recebe todos os insumos prontos para você fazer as festas. Então, acredito que ainda 80% do nosso público prefere essa opção de receber o insumo pronto e o trabalho, vamos dizer, a Amanda mandou um convite. Vou colocar ela aqui de volta. Me abandonou na live. Peraí. Tá difícil. O que houve? Trocou aí a conexão? Não sei lá. Vamos lá. Vamos. Bom, passei para eles, vamos ver se não vai travar. Já dei todo um resumo de como funciona a expansão para São Paulo, para outro estado. A Fabiana fez uma pergunta aqui agora, acabei de responder se o franqueado faz a produção. Eu expliquei para ela da quilometragem, até 200 quilômetros a gente que fornece. E é isso. Aí dos outros pontos a gente queria ver se o pessoal tem pergunta. E aí, se não, enquanto a gente espera aqui, tem alguns pontos ainda que a gente queria comentar. As meninas que são franqueadas ainda não iniciaram a unidade delas, ainda estão para fazer o treinamento. Então, se vocês tiverem também alguma dúvida e quiserem mandar para a gente compartilhar com o pessoal também que está interessado, tá bom? Quer falar de outro ponto, Amanda? Uma coisa legal de se falar disso é assim, mesmo que você inicie a compra da franquia neste momento, nós temos um tempo para a inauguração dessa franquia. E dentro desse tempo, nós estamos produzindo o carrinho, preparando todo o material para os treinamentos. Então, mesmo diante dessa situação que nós estamos passando, no momento em que isso retornar, que a economia retornar, é o momento que as nossas franquias vendidas nessa quarentena serão inauguradas também. Então, eles vão pegar uma fase muito boa que vai ser o do retorno das festas. Então, as pessoas estão ansiosos para
festejar, né? Então elas vão pegar um momento muito bom. Então não é um momento que nós estamos parados, é um momento excelente para se fechar negócio. Por quê? Porque você tira um pouco aquela ansiedade das nossas franqueadas que fecharam antes e tinham que aguardar todo esse tempo, todo esse treinamento. Então, nesse momento, como nós estamos em casa, que nós também estamos em casa, só fazendo festas online, esse momento você acaba tirando um pouco a ansiedade. Quando tudo isso retornar, a sua franquia vai ser inaugurada. Então, não é de imediato, isso é legal falar. Acaba pegando a alta demanda, né? Que é o que a gente está confiando e esses franqueados novos também. A gente acredita que como muita gente, inclusive clientes nossos, tiveram que adiar as festas, quando o mercado de festas voltar, quando retomar, vai ter uma demanda gigantesca. Então, bom para esses franqueados que já estão entrando e se preparando, porque eles vão pegar o mercado bem aquecido. Tem duas perguntas aqui, Amanda. Vou ler. Eu já falei dos valores, mas aí você fala agora que o sinal ficou bom. Valores. A Alê Simões perguntou: vocês já falaram sobre isso? Valores da franquia. Eu Sim, falei, mas se você quiser falar de novo. o valor para São Paulo, 45 mil. Tá? Esse investimento a gente coloca para outros estados, nós estamos trabalhando com investimento de 55, uma quantidade de equipamentos maior. E até mesmo esses equipamentos são coisas que a gente coloca dentro do investimento, mas pode ser que você tenha em casa. O forno, a batedeira, o liquidificador. Então, não necessariamente você vai ter o custo desses 55 mil, mas a gente engloba isso dentro do seu investimento. É legal falar deste valor, que é uma coisa muito vantajosa na nossa franquia, é que você inicia a nossa franquia como MEI. Você não tem necessariamente, você não tem a necessidade de abrir uma empresa. Então você inicia. Já estamos disponíveis sim para outros estados. Foi até por esse momento que foi. Ó, travou um pouquinho, eu só vou. É a internet, né? Ale, eu vou só repetir. A Amanda falou dos valores: 45 e 55 mil. 45 mil é dentro da região de São Paulo e 55 mil seria para outros estados. E aí ela complementou falando que hoje o nosso franqueado ele pode iniciar como MEI. Então você não teria aquelas despesas que uma empresa já, um CNPJ como ME, um microempresário já tem logo de início. Então isso acaba ajudando muito no seu lucro nesse primeiro ano. Então por isso que o nosso retorno de investimento é bem maior e mais rápido. Suzana, eu acho que você perguntou de outro estado, né? Já está disponível a franquia para outro estado? Sim. Hoje é o motivo principal da nossa live, é para falar sobre a nossa abertura também agora das unidades para outro estado. Tá? Então já abrimos sim, tem um link lá nos nossos destaques com o telefone direto dos nossos consultores. E aí, se você puder fazer o cadastro, assim que a gente acabar aqui a live, clique e manda o seu cadastro para ele, que eles vão te passar todas as informações de como funciona para outro estado. Tá bom? Hoje a gente só tem BH, então todos os outros estados aí ainda a gente tem disponível. Tem alguns estados em negociação, mas ainda não fechou. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, porque chegou bastante. Ó, a Pamela, que é a nossa franqueada de Barueri, mandou uma mensagem pra gente. Ó, amo muito fazer parte dessa família. Obrigada. A gente gosta muito de vocês também. A Pamela tá com a gente desde o Ó, a começo. Gleice
A Gleice está online aí, ó. A Suzana já fez o cadastro, já pode iniciar as ligações. Quem quiser abrir franquia da boleria, chamar a Gleice, gleice.franquias no inbox. Vocês ficaram de me responder quando eu já estivesse. Então, a gente liberou agora, Ah, faz uma semana, Suzana. Então, o pessoal ainda está contatando toda a nossa lista de interessados que a gente tem desde o ano passado. São 1.500 contatos lá que o pessoal está ligando um por um para poder avisar. Então, até se você já quiser passar na frente aí na negociação, já entre em contato com a Gleice, tá? Mas a gente ainda não avisou porque é recente. A gente liberou tem nem uma semana, tá? Esse modelo para outro estado. ô, Ná, é legal Oi. falar para os nossos seguidores que nós temos uma lista, tá, de pessoas interessadas para outros estados. E essa lista ela já foi passada para a empresa que está fazendo a nossa expansão. E eles estão fazendo as ligações conforme as possibilidades, porque nós temos, como a Ana falou, uma lista de 1.500 pessoas. Porém, se vocês quiserem antecipar esse contato, pode entrar lá no link que a Ana falou que está no nosso Instagram, no nosso site, e aí a gente acaba antecipando esse contato com os nossos consultores. Mas a lista ela está sendo trabalhada, então não é que a gente vai contatar todo mundo e tem uma lista com ordem de chegada também, então fiquem tranquilos quanto a isso. A Lê Simões, ela complementou a pergunta dela, ela colocou o que inclui esse investimento além do forno e carrinho. A gente comentou bem no comecinho, mas eu vou passar porque tem gente que não estava aqui. Basicamente, claro, ele vai ter muitos detalhes que a gente não dá para passar todos os detalhes aqui na live, mas eu vou tentar resumir. Dentro do valor do investimento, para outros estados, ele tem os itens que são básicos para você conseguir fazer a fabricação de bolinho, batedeira, o forno que a gente fala pode ser até de um fogão de 6 bocas, tá? Não precisa ser um forno industrial nesse começo, porque a gente começou assim. Então, até isso, a gente quer mostrar para o franqueado que ele não precisa se preocupar, porque agora ele consegue começar o negócio dele de um jeito mais simples. Então, ele contempla esses itens básicos de cozinha, o carrinho, o enxoval, ele engloba vários itens. Um deles é papelaria, que seria as caixinhas de kit, essas coisas, o seu uniforme, o kit de boas-vindas. Então, ele tem alguns detalhezinhos aí que depois, se você puder, Ale, chamar a Gleice também, ela manda uma lista para você com tudo que tem incluso dentro desse valor de investimento, tá? Deixa eu ver aqui, Ou se não tá passando as perguntas aqui, eu vou perder. Bem, pode falar. se nós Oi. temos massa. Ah, eu conheço ele. Com intolerância à lactose. Pode responder. Ah, eu respondi que a internet caiu. Temos sim, temos um cardápio diferenciado, tá? Especial para essas crianças. Criança não, adulto também come boleria, viu, gente? É, sobre esse cardápio especial, bastante candidato e cliente pergunta para a gente. A gente está trabalhando um cardápio especial com várias opções para tentar atender todos os públicos, só que assim, é um trabalho que exige muita cautela. A gente precisa fazer muitos estudos, ter licenças para poder trabalhar com isso, fazer testes para poder oferecer isso como produto final, tá? Então, a gente ainda não postou nada sobre isso, porque a gente ainda está na fase de teste, mas já tem algumas opções. Tá? A gente já tem recheio sem lactose, já tem bolinho sem glúten, a gente já oferece isso para algumas empresas hoje. Obrigada, Rick, pela mensagem. Deixa eu ver. Suzana quer lá para Teresina, no Piauí. Ainda não temos ninguém. Você pode ser a nossa primeira franqueada aí. Iríamos adorar. A Ju, a nossa franqueada, postei hoje, a Ju de Olambra, lá na Cidade das Flores. Ela tá numa ansiedade, vou começar logo para iniciar a unidade dela. Seja bem-vinda, Ju. A gente marca depois uma live com você para você compartilhar o porquê que você decidiu investir nesse momento. Obrigada pela mensagem.
Uma pessoa mandou, a Fabiana. Amo a papelaria de vocês, as caixinhas são lindas. Obrigada, Fabi. É legal a gente entrar, também comentar sobre esse ponto, porque a gente teve sempre muito cuidado com a nossa identidade da boleria. Então, a gente tenta sempre se reinventar. A caixinha do kit, a gente quebrou cabeça para pensar como ela seria dinâmica para a criança pegar e conseguir levar sozinha e também já ser prática e ela já entender como que ela deve abrir, como que ela deve montar o bolo. Então, a gente toma bastante cuidado com isso. Obrigada pelo elogio. As caixinhas são lindas. Não tá ruim, não tá saindo som. Ô, Rick, Acho mas que o é o meu também meu. tá. É, eu acho que era o seu, né? É só o meu. É. Muito bom saber. Rio de Janeiro, Fabiana, não temos. Não temos negociações avançadas que eu possa te dizer que já tem alguém para fechar. Até porque o pessoal ainda não está sabendo, né? A gente está fazendo a primeira live hoje e nessa semana aí, no máximo na próxima, eu já vou postar que a gente abriu a expansão para outro estado. Então pode ser que o pessoal que estava aguardando aí apareça. Os nossos consultores também estão falando com todo mundo. A Gleice, eu quero São Luís do Maranhão, também não temos ninguém. Seria excelente. A gente queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida em relação a processo. Por exemplo, a gente. Era só o da Amanda, o seu tá normal, Nayara. Obrigada, Rick. Em relação a processo, que a gente fala é o quê? Hoje, a operação da boleria, a gente quis fazer essa live para mostrar para vocês esses detalhes. O que a boleria tem de diferencial, por que vale a pena você investir na boleria, como que funciona hoje para você trabalhar de dentro da sua casa. Então, se vocês tiverem dúvidas em relação a essa parte sobre a abertura do negócio, como funciona na prática, para saber até se vocês se identificam com isso, mandem aqui pra gente, tá? Negociação com Mato Grosso do Sul. Não, a Amanda quer ir morar no Mato Grosso, aí que eu tô sabendo. Eu vou abrir uma franquia lá no Mato Grosso. Cheguem logo, hein? Senão eu vou pra lá. Vou deixar a Nayara cuidando de São Paulo e eu vou cuidar de lá. Oh, meu Deus. Ixi, o Guto tá na live. Ele vai Já mandou gravar, pra... Nayara, e vai fazer eu ir embora. Já mandou como? Deixa eu ver se ficou algum ponto aqui. Enquanto tá chegando aqui, pergunta porque tá atualizando, tá? A gente separou alguns pontos aqui também para falar. O que não pode faltar num franqueado hoje da boleria? Primeiro, a gente sempre fala sobre isso. A boleria, quando ela surgiu, a gente achava que o foco principal dela ia ser só as crianças. E hoje, principalmente nessa época de pandemia, o nosso maior cliente está sendo empresa. Então, a gente fecha contrato com empresas para fazer aniversariantes do mês, para levar bolo para os funcionários em casa. Então, a gente acabou expandindo também a nossa comunicação para esse público, né, que trabalha, que está trabalhando agora em home office. E o que a gente fala que é importante, né, no perfil de um franqueado boleria? Primeiro de tudo, gostar de criança. E por que a gente fala sobre isso? Porque hoje a comunicação da boleria ela é completamente voltada para as crianças. Em que sentido? Hoje a gente tenta ser muito dinâmica na festa, porque a gente chega com um carrinho, um diferencial, até para vocês entenderem a parte operacional de festa. Hoje o trabalho da boleria ele é resumido em 2 horas de evento. Então a gente faz a negociação com o contratante passa qual o horário que ele vai cantar o parabéns, e a gente sugere para ele que a gente chegue na festa 40 minutos, 30 minutos antes do parabéns. E aí, no começo, a gente achava que isso seria muito difícil, que as pessoas não iriam aceitar essa nova ideia. E a aceitação foi ótima, porque a boleria acaba sendo a atração da festa. Então, a hora que tá todo mundo assim, olhando aquele bolo fake, já esperando que vai ser aquele bolo de buffet ou aquele bolo cortado em pedaços, a gente chega com o carrinho na festa, né, com as opções, e aí as crianças ficam já eufóricas, tentando entender o que é, como que funciona o processo. Então, essa parte a gente falava, né? A gente passa isso também para os franqueados, que acaba se resumindo em 4 horas de festa, né? Que seria praticamente 1 hora para você ir, 2 horas de evento e 1 hora para você voltar. Então, você consegue fazer 2 horas, duas festas tranquilamente, hoje no mesmo dia. 4 festas por final de semana. E isso hoje, assim, a gente passa esse retorno de investimento que eu comentei no comecinho da live,
que o retorno de investimento seria por quantidade de bolos. Se a pessoa conseguir fazer 4 eventos por final de semana, em menos de 6 meses ela recupera o valor de investimento. Pelo faturamento hoje médio que a gente passa, tá? É legal falar, não sei se a minha internet tá boa para eu falar, Tô ouvindo. mas é legal falar também assim que você não fica limitado a essa quantidade de festas, porque nós temos mais dois produtos para atendimento. Então a gente tem o bolinho confeitado, que a gente atende muito os corporativos, e nós temos o kit da boleria, que o nosso público maior é as escolas. Então você se limita enquanto você tiver um carrinho só, você fica limitada a 2 festas por dia, dependendo do horário. Mas o kit da boleria e o bolinho confeitado, não. Então, isso não tem limite. É o que você conseguir vender e assim o seu faturamento tem em questão. Hoje, a gente fala muito isso, que o nosso investimento o retorno foi de 3 meses, né? A gente fala para o nosso franqueado que o retorno é de 12 a 18 meses, mas a gente teve nosso retorno em 3. Se você tiver uma agenda fechada, você retorna isso em 6 meses tranquilamente. Deixa eu ver aqui mais. Tá chegando pergunta aqui. A Gleice comentou. Só para eu fazer um vínculo com esse comentário da Amanda sobre os outros produtos, que é um questionamento que foi a primeira coisa que esses novos franqueados perguntaram para a gente. Como que vocês estão fazendo para vender agora na pandemia? E aí eu posso dizer para vocês que foi, acho que a cerejinha do bolo para eles entenderem que realmente era um bom negócio agora para esse momento, porque a boleria sempre teve esses outros dois produtos, que é o kit boleria e o bolinho confeitado, porém eles não eram o nosso carro-chefe, até porque a gente fazia bastante festa no final de semana, na semana, a gente tinha um parceiro em Alphaville que era praticamente todos os dias da semana tinha festa. E agora, quando iniciou a pandemia, a gente sentou e falou, e agora? Vamos pensar numa outra ideia, não tem festa, as festas estão sendo remarcadas, vamos focar nos outros dois produtos que a gente já tem. E aí a gente teve a ideia do Parabéns Online, que a gente chama Festa em Casa, que qual que é a ideia? Até para quem ainda não conhece esse produto já saber. Hoje a gente oferece para o contratante, que seria o pai ou a empresa mesmo, que tem essas empresas que já contrataram a boleria, para ele escolher uma quantidade de pessoas que ele queira que a boleria entregue os kits e os bolinhos na casa dessas pessoas. E a gente manda um convite personalizado com o nome, a idade do aniversariante e o link sugerido para a pessoa baixar e fazer essa chamada de vídeo para compartilhar o parabéns com essas outras pessoas. E aí, como todo negócio, a gente precisava iniciar de alguma forma. Como sempre, a gente fez isso no começo. A gente pegou o filho da Amanda, que faz aniversário comecinho de maio, e o meu aniversário, que foi dia 19 de maio. Testamos no nosso aniversário. A gente tem que começar de alguma forma. E deu super certo. E uma semana depois, a gente começou a receber orçamento, indicação de amigo, indicação de família. E hoje a gente está vivendo basicamente desses produtos. Toda semana a gente tem festa em casa, toda semana a gente tem pedido de bolinho confeitado, personalizado. O pessoal está super aderindo aos bolinhos personalizados com fita e o tag no tema. Então, a gente teve uma super aceitação, vamos dizer, desses produtos e acabou sendo um diferencial para esses franqueados que estão chegando agora acreditarem no negócio. Eles entenderem que eles não precisam aguardar só o momento de ter uma festa física, né, vamos dizer, para conseguir recuperar esse valor que eles estão investindo agora. Mas, Amanda, agora está chegando bastante. Tá, tem uma pergunta aqui, é que para mim vem depois, mas qual a média do valor do bolinho para festa e do kit? O nosso bolinho para festa, com a estrutura, já com 2 funcionários para auxiliar, tá saindo 9,50, tá? O valor por bolo. Então, como que funciona isso? Só para o pessoal não ficar na dúvida.
A gente sugere 20% a mais da quantidade de convidados que você tem. Então, se é uma festa para 50 pessoas, a gente indica que leve 60 bolinhos, né? E dá tranquilamente, até porque aquela dinâmica que a Nayara falou, da gente chegar após o parabéns, o pessoal já comeu os salgados. Então, a gente fez alguns testes que a gente ficou na festa, a festa toda, e não foi legal, porque as crianças queriam comer só bolo. Então, essa quantidade que a gente passa dá tranquilamente. Então, foi dentro dos nossos exemplos, diante das festas que a gente já fez, a gente chegou nessa quantidade que é o suficiente para atender o aniversariante, a festa. Então, a gente leva essa quantidade, você que indica essa quantidade, a nossa sugestão é sempre essa, de 20% a mais, mas às vezes a gente sempre tenta entender a dinâmica da festa, né? Ah, se é uma festa que tem muito adulto, vai ter poucas crianças, então a gente diminui essa quantidade, então a gente consegue chegar num valor um pouco mais atrativo. O nosso kit, ele tá saindo na média de 25, porém, se tiver uma quantidade maior, a gente consegue fazer o desconto. E o nosso bolinho confeitado a 7,50. E se for o personalizadinho lá com a fitinha e o tag, acrescenta R$ 1 por bolo, tá? Isso. Deixa eu ver aqui. A média foi a que você respondeu. Então, a Ju Lopes aqui, ela fez uma pergunta em relação ao Prolabore sugerido do sócio, né? Para o sócio, para ele tirar o valor. E quantos bolinhos por mês. Assim, Ju, na verdade, o Prolabore, ele é muito particular de cada franqueado, tá? Porque, assim, eu e a Amanda, posso dizer que praticamente o ano passado inteiro a gente abriu mão de pegar para poder investir no negócio. Então, com o valor que você vai ter de lucro, não vou abrir tantos os números aqui, porque aí seria legal vocês receberem mais informações da própria Gleice para conseguir analisar isso de uma forma mais completa, tá? Mas eu posso dizer que hoje, assim, ó, praticamente o lucro que um franqueado hoje vai ter nesse modelo, que é o que a gente fornece o bolo pronto para ele só vender. Seria uma média de 4,5 a 5 mil reais de lucro. Então, assim, você poderia, a gente talvez sugeria para você tirar R$ 1.000, um salário mínimo, para você conseguir pelo menos ir mantendo, mas é muito particular isso. A gente acaba não se envolvendo com isso, porque cada franqueado pode acabar tomando a decisão dele em cima do lucro, quanto, vamos dizer, se você conseguir tirar um valor que você consiga deixar um caixa legal para fazer a sua unidade girar, é tranquilo, é 50% praticamente hoje é de custo. O restante é o seu lucro. Então, isso é muito particular, tá? De cada franqueado. A gente não indica isso, tá? Que isso fique claro. A gente não costuma fazer essa indicação. A gente, claro, indica que a pessoa tenha um contador para fazer o acompanhamento junto com ela, de dar dicas de como funciona e tudo mais, porque a gente, pelo menos posso falar para mim pela Amanda, a gente não sabia. Então, a gente foi se informar e até hoje está aprendendo ainda coisas relacionadas a isso, tá? Tamanho do bolinho, Fabi, eu vou passar a medida básica para você tentar entender com a, com a palma da mão. Ele é praticamente o tamanho da palma da mão, da minha, né? Ele tem 8 por 8, o bolinho de tamanho, e ele tem mais ou menos 6 centímetros de altura. Então, assim, o que é legal a gente complementar? Que dentro dessa medida do bolinho, qual foi a conta que a gente fez? Hoje, uma fatia de bolo tradicional tem em média 100 a 120 gramas, que é o que eles indicam hoje para uma festa normal. O bolo da boleria confeitado fica exatamente com este peso. Então, você vai estar substituindo elas por elas, só que de uma forma bem mais personalizada, porque aí você pode escolher vários sabores, várias massas, vários confeitos, não precisa ser o mesmo sabor de bolo para todo mundo. A gente recebeu um pedido personalizado esses dias que a moça pediu bolinho sem lactose para uma pessoa, um recheio sem açúcar para outra pessoa, aí o outro com um monte de brigadeiro para outra. Então, assim, é legal porque você consegue personalizar e agradar todo mundo, né? Esse é o objetivo principal da boleria.
E é legal falar assim, tem uma média a quantidade que normalmente quando eles confeitam, mas é à vontade a quantidade de recheio e confeito que as crianças colocam no bolo, na estrutura monte seu bolo. O kit, o bolinho confeitado, ele tem um determinado quantidade suficiente para atender a demanda, mas na estrutura tem, nossa, tem bolinho que fica com 300 gramas que aquelas crianças colocam MM até cair da caixinha. E a gente adora, viu, gente? A gente adora. Eles se empolgam e a gente vai na onda. Ou a Gleice falou uma coisa muito importante. A gente ia falar isso aqui mais no final, mas eu já vou aproveitar o gancho aqui que ela já mandou, até para eu não esquecer. Na quarta-feira que vem, a boleria já tem um linkzinho, eu também vou colocar nos stories quando acabar a live, para participar da feira virtual de franquia. E a Gleice, que é a nossa consultora lá da Guaquira, que é a empresa que faz a expansão da boleria hoje, ela vai estar lá fazendo toda essa explicação da boleria, só que com mais detalhes, sabe? De um jeito mais particular, vamos dizer, virado para o negócio. Hoje a gente está falando aqui de um jeito mais generalizado, querendo explicar para vocês como funciona mesmo na prática. Mas quem quiser participar, eu vou colocar o link, façam o cadastro, ainda dá tempo. Vocês vão fazer um atendimento com horário agendado. Então é bem legal, é bem personalizado o atendimento e é sem compromisso. É mais para conhecer a boleria, claro. Se você tiver interesse em seguir o negócio, aí é só alertar a Gleice e ela continua com a negociação, tá? Parabéns, meninas. Obrigada, Fabi. Tomara que você seja nossa franqueada em breve. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ah, é quarta-feira agora. Na quarta. Na Quarta quarta, dia agora. 8. Dia 8, gente, perdão. É quarta-feira agora, então tem que correr para se inscrever, senão não vai dar tempo. Eu vou deixar o link na hora que acabar. E vou deixar salvo nos destaques também lá na parte de franquia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui enquanto não chega. A equipe de consultores, eu já falei. Tive que fazer uma colinha aqui, que é muito assunto. É legal falar, Ana, enquanto você vai dando uma olhada aí, sobre qual é o suporte que nós damos para os nossos franqueados, tá? Então, a gente tem um treinamento inicial, onde a gente tem todos os manuais, a gente faz essa leitura antecipada ao treinamento. No dia do treinamento, a gente faz toda a parte operacional, tira todas as dúvidas. Dentro desse treinamento, a gente faz simulação de festa, a gente sempre aluga um espaço para fazer como se fosse realmente uma festa, para que o nosso franqueado tenha essa noção de como vai ser. Então, a gente faz a montagem do carrinho, faz todo o processo, experimenta um bolo, a gente faz a simulação de orçamento, então a gente auxilia em a configuração do WhatsApp comercial, que é o nosso principal atendimento, é voltado no WhatsApp comercial, então a gente auxilia o franqueado a fazer todos os catálogos, respostinhas prontas. A gente iniciou agora a nossa sala de aula da boleria, então uma vez no mês a gente faz uma sala de aula para juntar todos os nossos franqueados para que a gente converse e troque experiências e a gente sempre aborda um assunto. Ah, vamos falar hoje sobre como captar clientes. Isso dentro da sala de aula e troca bastante experiências. Temos o curso de reciclagem, quando completa 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo da necessidade, a gente faz um curso de reciclagem. Acho que é Fora o isso. 4 horas no WhatsApp, né? 24 horas no WhatsApp. Esse, a Carol e mais alguém aqui perguntou do valor de novo da franquia. Vou só repetir. Então, para dentro de São Paulo, até 200 quilômetros, aqui da cidade de Osasco, tá? A gente faz sempre essa continha, porque é onde é a nossa base, as nossas fornecedoras ficam. R$ 45.000. E acima de 200 quilômetros, na verdade, seria para outros estados. Para quem quiser fazer a produção dos bolinhos, é 55 mil. Aí a Gleice está aqui. Se vocês quiserem já clicar e mandar um direct para ela, ou aguardar que eu vou colocar o link, já manda uma mensagem para ela que ela manda a nossa apresentação de franquia com todas essas informações. Ó, a Day e a Alessandra já mandaram aqui que quer vir para o treinamento. Já está agendado delas. Chegando.
eu ver. Opa, aí. Ver se tem mais alguma. Não sei se está chegando aí ao mesmo tempo para você que para mim. É, não, para mim chega depois. Bom, acho que aqui está atualizada. A Gleice que mandou a última, falando para chamar ela. É... Bom, queria só fazer um resumo aqui dessa parte operacional mesmo da boleria. Agora a gente acabou passando por todos os pontos, mas eu queria só falar, na verdade, qual que é o nosso principal diferencial hoje e como que funciona esse modelo de negócio da boleria. A nossa intenção sempre foi atender mulheres ou homens empreendedores, mas a gente sempre puxa, na verdade, mais para o lado de que as mulheres, mas por quê? Hoje a Amanda, por exemplo, já é casada, ela tem filho pequeno, então um dos motivos que a boleria acabou ajudando muito, aproximou muito a Amanda da família dela, então ela acabou tendo mais tempo, ela consegue gerenciar o negócio dela de casa, ela consegue fazer a gestão de estoque, de pedido. Hoje, na quarentena, a gente não se vê e a gente está fazendo a gestão dos nossos pedidos da unidade de Osasco, que é a nossa que a gente manteve e vai manter ainda ativa, de casa. Então, a Amanda tem os pedidos dela, eu tenho os meus, eu faço a gestão daqui, ela de lá e é bem tranquilo. A gente compartilha a nossa agenda, então tudo isso é legal porque a gente passa para os franqueados, né? Quais as ferramentas que a gente utiliza hoje para facilitar o nosso trabalho. Então, assim, a gestão da boleria hoje, ela é muito prática. Você consegue ficar de dentro da sua casa, o seu carrinho, ele fica guardado dentro de cases que são muito práticos para você colocar ou dentro do porta-mala do seu carro sedã, ou você consegue até chamar o Uber. A gente já fez isso várias vezes. Então é muito dinâmico, é um negócio que a gente, agora que essa tendência de home office está crescendo muito, isso acabou chamando a atenção de bastante gente que estava interessada em ser nosso franqueado. Então, é uma tendência que o pessoal está surfando nessa onda e a boleria acabou casando, sendo uma opção bem legal para essas pessoas agora que estão querendo empreender e estão querendo ficar mais próximas. A gente tem franqueadas, eu posso dizer que as nossas 4 novas franqueadas têm filhos pequenos e que todas argumentaram que isso está sendo muito bom para elas poderem ficar mais perto da família. Então, eu acho que esse é um ponto diferencial da boleria. Você é dono do seu próprio negócio, só que de um jeito mais prático ainda do que você pode imaginar. Hoje a gestão não é fácil, lógico, para ter resultado do seu negócio você precisa se dedicar ao triplo do que se você estivesse trabalhando numa empresa CLT. Porque no CLT, você, fazendo ou não, você tem ali o seu salário no final do mês. Você sendo dono do seu próprio negócio, você precisa se dedicar 3 vezes mais. Porém, você consegue fazer a gestão do seu tempo. Você fala, hoje eu vou acordar um pouco mais tarde, eu vou trabalhar de tal a tal horário. Então, é bem legal. A gente tem um suporte bem legal, a gente é muito próximo, muito próximas, né? Porque somos meninas. Hoje, dos nossos franqueados, a gente está crescendo junto com a rede. A gente foi pega de surpresa, porque a gente iniciou a boleria há nem 3 anos, a boleria tem ainda, e no primeiro dia que a gente fez a nossa inauguração aqui no meu condomínio, a gente recebeu muitas mensagens querendo saber de franquia. Então ali a gente sabia que esse era o foco e queria dar certo, a gente acredita muito. Em nenhum momento, desde quando começou essa pandemia, a gente pensou em desistir, que não daria certo, a gente sempre está pensando em opções diferentes. Então, a gente quer passar isso para vocês. Ninguém, lógico, todas as empresas passam por dúvidas, mas é sempre bom você ter uma pessoa, a gente fala isso até nesse detalhe para os nossos franqueados, você tem uma pessoa para te apoiar. Então, hoje eu tenho a Amanda tem a mim, só que a Amanda tem o marido dela, eu tenho meu namorado. Então, é bom você sempre ter outras pessoas para te ajudar, para te auxiliar nesse momento. Te dar ideia, não deixar você desistir, porque dá certo. Então, a gente queria vir hoje aqui para falar para vocês um pouco sobre o nosso negócio, sobre por que a gente decidiu empreender. Éramos bancárias, para quem não sabe a história.
E a gente largou o banco, 10 anos de banco para tentar a minha carreira, a Amanda para tentar abrir a empresa dela. A Amanda sempre gostou dessa área de empreender e acabou não dando certo nessas outras áreas. E aí a gente uniu o que a gente tem de mais precioso na nossa vida, que é a nossa família. Então, eu procurei meu avô, minha mãe, a Amanda, a tia dela, que tem os dons que Deus deu, e a gente conseguiu tirar esse projeto do papel. E hoje, graças a Deus, a boleria está crescendo com pessoas maravilhosas. A gente só tem franqueados maravilhosos hoje chegando na família com perfis que a gente filtra para ficar mais próximo possível do que a gente busca, né? Do que a gente acredita que vai conseguir fazer a boleria decolar. Quer falar alguma coisa, Amanda? Você falou tudo que deveria. Falou muito bem. Eu só tenho a agradecer realmente e principalmente a nossa família, que foi, sem eles a gente não teria conseguido. A gente teve o apoio de todo mundo. Quando a gente lançou a ideia no mercado, foi uma ideia que teve uma aceitação muito boa. Então, deste momento, a gente entendeu que era só a gente persistir e a gente se apoiar que ia dar certo. Porque do momento em que você lança alguma coisa no mercado e você tem o retorno dos seus clientes que o seu produto é bom, não tem por que desistir, né? Você tem que sim ter persistência, porque teve vários momentos que eu e a Nayara foi para a festa chorando, né? E são processos que todo mundo passa, mas hoje a gente não desistiu e hoje a gente começou a colher essas coisas boas. E eu agradeço muito a nossa família, porque eu considero a família da Ana como minha também, porque o apoio não é só para Nayara, o apoio é para mim também, e assim, ao contrário, a minha família apoia ela também. Então, isso eu acho que é uma coisa que, para todas as mulheres que querem empreender e que têm o sonho de sair da CLT para se dedicar um pouco mais à família e construir o seu sonho, tem que persistir, gente. Não desistam, porque é possível. Tem mais Ixi, alguma? apareceu alguma pergunta, mas não sei se vai dar tempo de responder. Que horas começou? Acho que dá rapidinho, porque eu vou finalizar só para a gente conseguir salvar, tá? Por isso que a gente está falando do tempo. Isso, Senão vai passar uma hora, a gente consegue salvar. Vou responder essa última aqui, que é importantíssima. Larson, importante. ela está perguntando, ela ou ele, não sei, tá? Não consigo ver a foto aberta aqui. Já existe algum tipo de concorrência? Alguém trabalhando com esse tipo de negócio? Não. Hoje não temos concorrentes diretos, porque somos pioneiras com essa ideia no mercado. Então, a gente foi atrás, a gente fez o registro da nossa ideia na Biblioteca Nacional, para a gente conseguir se resguardar antes de jogar isso no mercado, lógico, até porque a gente sabe como funciona. Então, por enquanto, ainda não temos. O que a nossa intenção é o quê? A gente expandir, a gente abrir franquia para essas pessoas que tenham interesse de abrir alguma coisa parecida, investam na boleria. Pois a gente já tem hoje um projeto, um modelo de negócio que já foi testado com todas as ferramentas possíveis que a pessoa iria precisar começar do jeito que a gente começou, a gente já iria entregar tudo mastigado só para ela fazer o trabalho comercial. A gente praticamente é o trabalho do nosso franqueado hoje é ir atrás de cliente e a gente fornecendo todas as ferramentas que ele precisa para isso. Então, por enquanto, não temos, tá? Concorrentes diretos que ofereçam o mesmo tipo de serviço igual ao que a boleria oferece hoje, principalmente como franquia. Demian mandou, parabéns. A Bia, a nossa franqueada. A Bia, a gente sempre fala dela, usa como exemplo em relação a uma pessoa que realmente acreditou muito na boleria. E a Bia tem um exemplo que ela iniciou com a unidade de Americana em dezembro. E quando ela iniciou a unidade dela, ela me disse: não venda Campinas. Se aparecer alguém, eu vou comprar outra região. E a gente, Bia, mas é nova, tem certeza? Você vai querer ela? Sim, eu quero viver da boleria. Eu quero a boleria para o resto da minha vida.
Então, se aparecer alguém, eu vou comprar. E ela fez isso. Então, hoje ela é uma franqueada nossa que já é dona de 2 regiões. Então, ela também está com a gente desde o começo. Ela praticamente comprou outra região durante a pandemia, porque já estava tudo isso rolando e ela falou: não, imagina, ela acredita tanto quanto eu e a Amanda que tudo isso vai passar, que tudo isso vai melhorar, que é só uma fase que a gente vai ter muito mercado para atender. Então, a Bia, se vocês quiserem também, o pessoal, se tiver alguém de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Campinas, sigam a Bia e façam um orçamento com ela. Ativamente mandou mensagem. Arrasando demais sempre. Vocês são incríveis. Obrigada. A Gabi também já foi nossa cliente. Merecem todo o sucesso do mundo. Obrigada, amém. Pessoal, acho que é isso. A gente vai finalizar para eu conseguir salvar a live, para deixar essas dúvidas que a gente esclareceu aqui salva para quem quiser consultar depois. E a nossa intenção é aparecer mais aqui. A gente ainda está se familiarizando com isso, mas a gente quer aparecer aqui, trazer franqueado para compartilhar, trazer parceiros, que a gente tem parceiros incríveis e a gente quer abrir um pouco do espaço para eles também, para eles mostrarem o trabalho deles aqui, porque eles, sem contestar, sempre estão compartilhando nosso trabalho e postando o trabalho da boleria na página deles. Tá bom? Então, obrigada para quem acompanhou. Eu vou deixar salva lá a live e vou colocar o link lá nos stories com o contato dos nossos consultores para quem quiser participar da feira na quarta-feira ou falar direto com o consultor. Tá bom? E obrigada. Quem tiver alguma dúvida também pode chamar, o nosso contato está lá nos destaques também. Obrigado, gente. Boa noite.